Então, pessoas, olá, bom dia, boa tarde e boa noite para o próximo vídeo da nossa playlist de tipologia falando sobre como são os tipos, não é? Para quem está acompanhando isso enquanto lança, vocês devem ter notado que teve uma pausa de mais ou menos 2 meses e eu não lembro se eu falei isso nessa playlist, mas eu tinha avisado para vocês que eu quero fazer esses vídeos na melhor qualidade que eu posso, né? Eu quero melhorar a qualidade, melhorar a minha oratória, melhorar a minha apresentação para vocês. Eu quero fazer um conteúdo que vocês vão aprender bem. E só para quem tá aqui pela primeira vez, se você chegou aqui de primeira assim do nada, isso aqui é uma playlist que fala de tipologia. Eu sou o esquizofrênico favorito de vocês na internet. Me chamo Luiz, vulgo Nox. E essas aulas aqui, a gente está aprendendo sobre os tipos, tá aqui para aprender sobre os NFJs. Nós temos um servidor do Discord, geralmente essas aulas acontecem ao vivo no servidor, só que essa aqui, a gravação ao vivo, ela foi errada, foi configurada errado. Então isso aqui é uma regravação da aula, é um refazimento da aula. E vamos direto para o assunto. A gente vai falar hoje sobre os NFJs, pessoal. NFJs são conhecidos como o professor ou o mentor. E esse nome acontece justamente porque se tem uma coisa que eles são bons é capacitando pessoas, né? O arquétipo do NFJ ele é muito bom ensinando, quando ele sabe o que ele está falando. Ele é muito bom capacitando as pessoas e a gente vai entrar a fundo nisso depois, mas vamos passar pelos fundamentos da tipologia. E a primeira coisa é o estilo de comunicação do ENFJ. O ENFJ ele é direto, em vez de informativo ou indireto. Significa que ele gosta de ir direto ao ponto, significa que ele fala o que ele quer dizer, que ele direciona o assunto da conversa, né? Significa que ele pode ser visto como rude ou mandão. Ser direto é isso. Ser direto é você mirar bem no alvo, você não ficar arredondando. NFJ são iniciadores em vez de respondedores, o que significa que eles são extrovertidos. Significa que eles preferem iniciar uma conversa, eles preferem ser aquele que chega e inicia, em vez de serem aproximados para responder e reagir. E eles são tipos resultado em vez de progresso. O que isso significa? Significa que NFJs eles preferem um planejamento detalhado com passo a passo, eles preferem ir devagar, ir de forma controlada para chegar em resultados garantidos, em vez de ficar fazendo as coisas e vendo o que dá na telha. É o contrário de mim, eu sou uma pessoa que faz as coisas muito ali na hora, na telha, vamos ver o que dá, e vai melhorando no meio do caminho, né? E o resultado ele prefere se preparar muito. A visão de mundo dos NFJs é de afiliativo em vez de pragmático. Afiliativo é uma pessoa que prefere se afiliar, que prefere grupos, é uma pessoa que prefere trabalhar em conjunto, que prefere fazer a coisa socialmente aceita e certa, uma pessoa que pede permissão antes de agir, em vez de uma pessoa que age e depois pede desculpas. Esse seria o pragmático. Eles são abstratos, ou seja, eles preferem falar do futuro, preferem falar de ideias, preferem falar de coisas abstratas, hipóteses, assuntos mais viajados, vamos dizer assim. Eles são intuitivos, ao contrário de concretos, né? Preferindo coisas práticas e materiais. O abstrato pode ser acusado de ser imprático, pode ser acusado de ser muito cabeça nas nuvens. E eles podem ser muito idealistas, né? Eles são NFs, eles estão no grupo dos idealistas na visão de mundo deles. NFJs podem querer um mundo impossível. Eles são tipo interesse, que significa que eles preferem abordar as situações do mundo como caso por caso. Eles preferem sempre abordar as situações do mundo como quem tem algo a perder aqui, quem tem algo a ganhar aqui. Eles sempre estão observando quem está perdendo e quem está ganhando numa situação, independentemente do que está sendo feito nessa situação. Ao contrário de um sistemático. Um sistemático é alguém que tenta sistematizar, encontrar fórmulas e padrões e respostas que você pode repetir para as mesmas situações, por exemplo. NFJs não são pessoas sistemáticas. E não só isso, como eles são muito pouco sistemáticos. Eles não são pessoas que tendem a ser assim. Os quatro lados da mente de um NFJ, não I, NFJ, são a FE dele, herói, a NI parente, a SI criança, a TI inferior, o FI vilão, o NE crítico, o SI trapaceiro e o TE demônio. A gente vai falar de cada uma delas. A FE herói de um NFJ faz com que ele acredite que ele pode salvar todo mundo.
quando é uma FE muito mal desenvolvida, ele pode querer ajudar todo mundo, ele pode querer dar dinheiro de graça para todo mundo. E aí, talvez vocês se lembrem, ou não, né? Vamos ver quais de vocês sabem disso. Mas um ensinamento bíblico é que você deveria dar a vara de pescar em vez do peixe. E o que isso significa? Significa capacite as pessoas. Em vez de dar para as pessoas o fruto do trabalho, por que você não capacita elas para conseguirem esses frutos sozinhas? Por que você não dá às pessoas a autonomia? Um NFJ mais imaturo, ele ajuda as pessoas e não percebe que às vezes ele machuca as pessoas ao ajudar elas. Existe um livro chamado Quando Ajudar Machuca. E eu não sei se já foi traduzido para o português, mas esse livro fala perfeitamente sobre esse assunto, eu recomendo. Ajudar as pessoas nem sempre é dar simplesmente o que elas querem, sem nunca exigir nenhum trabalho duro. E esse é o problema da FE Herói. Ela pode achar que ajudar as pessoas é fazer elas se sentirem bem, né? Sentimento extrovertido. Vou fazer todo mundo se sentir bem. Eu sou o herói e eu consigo agradar os sentimentos de todo mundo. E eu consigo fazer todo mundo estar bem, né? Bem idealista. Sendo que você não conserta o mundo dando coisa de graça para as pessoas. Por muitos motivos. Eu não sei nem se eu preciso explicar. Eu acho que se você realmente quer saber o porquê da coisa de graça faz mal, vai pesquisar. Você não vai encontrar isso nesse vídeo. E não, eu não tô falando mal de caridade, viu, gente? E sim, esse NFJ quer salvar todo mundo. E não só isso, como esse NFJ, esse F herói, ele pode ser uma pessoa que ajuda mais estranhos, as pessoas estranhas, ele ajuda mais os estranhos do que a própria família. Porque a extrovertida é sobre, né, grandes grupos, ele pode estar se sacrificando, dando os recursos dele, energia e atenção dele mais para pessoas estranhas do que para a própria família. Esse é o nível do orgulho da FE herói, de achar que pode salvar todo mundo. E quando essa FE se torna madura, ela faz muito parecido com o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu chego a gritar com vocês, meus amados espectadores, porque eu me importo, né? Às vezes, para ajudar uma pessoa, você tem que responsabilizar ela. E quando eles se tornam pessoas mais maduras, eles entendem como responsabilizar as pessoas. A FE é tudo sobre responsabilizar. Esses NFJs aprendem como ser justos, como olhar para uma pessoa e dizer assim, não, você não está sendo uma pessoa virtuosa. Você deveria ser. ENI parente, ou no caso a ENI adolescente de uma NFJ, quando é pouco desenvolvida, faz ele tomar decisões de vida ruins. Faz ele pensar que ele é imune às consequências de escolhas ruins e do futuro. Faz ele não levar o futuro muito a sério, né? Faz ele achar que as coisas não vão dar certo, não preciso nunca pensar nisso, automaticamente vai dar certo. Faz ele tomar decisões impulsivas no presente e faz esse ENFJ destruir o próprio corpo e destruir a própria saúde, pensando que ele vai sempre sobreviver, né? Eu contei, se eu não me engano, eu contei na live sobre como... Não é live, mas vocês entenderam. Sobre como... Tem a história de um homem NFJ que ele consumia muito café, muito açúcar, muito açúcar, muito açúcar. E a única coisa que fez ele parar de fazer isso foi um ataque cardíaco, que ele sobreviveu, felizmente. Mas a gente está falando de litros de café todo dia e açúcar refinado. Você não quer ser esse NFJ. Você não quer ser esse NFJ que faz sexo com pessoas estranhas, especialmente sem proteção, e pega doenças que muito... Assim, não sei, talvez você pegue uma doença que tenha cura, mas doenças que não tem cura, né? Ou que se aventura tanto de forma tão arriscada que você causa um dano irreversível a si mesmo. Você não quer ser essa pessoa, né? E a NI é tudo sobre o que você quer, né? A intuição introvertida é sobre o que você escolhe para você. Quando a NI dele se torna desenvolvida, esse NFJ ele começa a fazer boas escolhas de vida, ele começa a se tornar independente e responsável, ele começa a pensar em quais resultados ele quer para a vida dele, qual futuro ele realmente quer. E não só isso, como essa NI parente, ela pode se tornar uma espécie de farol para as pessoas, uma espécie de caminho para seguir. Porque eles são os trilha-caminhos, entende? Eles são aquelas pessoas
que podem ajudar a humanidade a caminhar em direção à virtude. As NFJs eles podem ajudar os seres humanos coletivamente a se tornarem pessoas boas, né? Eles se tornam esses professores que estão tentando te ensinar o caminho. Qual é o caminho que você deve seguir para ser uma pessoa boa? Eles começam, eles são... Na verdade, eles não começam, mas eles continuam. Eles se tornam aquela luz no escuro que você segue, né? Para que você chegue no resultado desejado. Eles podem ser ótimos líderes espirituais, inclusive muitos exemplos de líderes espirituais serão citados aqui. E eles podem ser líderes bons em outras áreas, especialmente em causas humanitárias, onde eles dão esse norteamento, né? O pessoal do Brasil gosta muito de falar assim, dar esse norteamento moral. Aí se a criança dos NFJs faz com que eles adorem vestir cores coloridas, serem brincalhões e adoram dar uma boa experiência para as pessoas. O que pode, se a criança pode se juntar com SF herói, se não for desenvolvido, onde eles acham que ajudar as pessoas é a mesma coisa que dar boas sensações toda hora. Por exemplo, eu vou ficar dando açúcar para você, vou ficar dando comida industrializada que dá uma boa sensação para você, inegavelmente, mas não lhe ajuda. E você tem NFJs que são culpados de ficar dando comida que faz mal para as pessoas, simplesmente porque faz elas se sentirem bem. Comida de conforto, né? E esse é mais um exemplo primário de por que ajudar uma pessoa pode machucar ela. Por favor, NFJs, parem de machucar as pessoas achando que está ajudando elas. Às vezes, a melhor forma de ajudar uma pessoa é não ajudar, é não fazer nada. Ou, né, você pode ensinar a pessoa a se ajudar, ensinar a pessoa habilidades. NFJs, literalmente o seu propósito no mundo é fazer as pessoas se sentirem capazes. Você existe para chegar nas pessoas e dizer assim, olha, você se acha inútil, você se acha incapaz, deixa que eu te mostre o caminho para você se tornar uma pessoa útil. Deixa eu integrar você no grupo, né? Vocês existem para isso. Vocês existem para fazer as pessoas se sentirem acomodadas. Encontrar um lugar para elas no mundo. E a gente vai logo entrar nas suas inseguranças, mas sim, se essa é a criança, ela pode ser muito reativa. Pode fazer esse NFJ fazer muita bagunça enquanto ele tenta criar uma boa experiência. Pode ser que ele faça uma brincadeira que vai longe demais. Pode ser que ele se vista com roupas que chamam a atenção demais, por exemplo. Chega a ser exagerado. E a criança se desenvolve se tornando o arquétipo da criança divina. E o que isso significa? Significa que essa criança ela se torna prudente. Deixa de ser uma criança imprudente, ela começa a ser mais responsável, né? Começa a ser uma criança que entende que é criança, entende que é limitada e por isso toma ações com mais cuidado. A TI inferior dos NFJs e é uma parte muito interessante dessa aula porque fala diretamente com você que está escutando essa aula aqui, se você for um NFJ. NFJs eles têm insegurança enorme sobre a inteligência deles. Vocês acham que vocês são burros ou vocês têm medo de descobrirem que são burros, então vocês fazem de tudo, né, para nunca estar errado ou sempre preservar o seu senso de orgulho e ego. E esse é um dos piores erros, uma das piores falhas desse tipo. É verdadeiramente irritante quando vocês chegam e querem que as pessoas confirmem suas crenças. E você sempre está certo e sempre é o sabe-tudo. E é muito chato. Nossa, que desserviço para a humanidade que vocês fazem quando vocês fazem isso. Você não está sempre certo e existe um bom motivo para eu ter escrito ensinar e aprender na thumbnail desse vídeo. Vocês querem se tornar bons professores? Que tal aprenderem a serem bons alunos? Quer ser um bom professor? Seja um bom aluno. Escute os outros, entenda os outros, mesmo que você não concorde. Uma lição que vocês têm que aprender é escutar, mesmo sem concordar. Simplesmente escutar e entender. E quando as pessoas não seguem essa lição, elas criam espantalhos assustadores de quem elas discordam, sem nunca saber o que realmente a pessoa que ele contraria fala.
O nível de permissividade que existe em relação a algumas dessas coisas é tão grande que você tem NFJs no mundo que não sabem ser contrariados. Você contraria eles e eles se alteram completamente. Você não pode contrariar, né? Você não pode discordar. É verdadeiramente patético. A TI de vocês, justamente por ter esse medo de ser burra e de estar errado, fazem vocês fazerem isso. Também fazem NFJs acumularem vários títulos. E deixa eu deixar bem claro para vocês, pessoal. Títulos são falácias. Sim, é verdade que existe um motivo para títulos existirem, né? Certificações existem por uma razão. E eu não quero simplesmente dizer que não tem nenhuma razão para certificados existirem, ignorando essa verdade pedântica, essa verdade básica. Títulos têm limitações e muitas pessoas com títulos não fazem ideia do que elas estão falando. Inclusive, a educação é muito falha. É uma vergonha o quão falha a educação é. E NFJs podem cair na ilusão, especialmente porque vocês são afiliativos, é a coisa certa, o que o grupo quer dizer, né, é o certo. Onde vocês acham que se eu seguir o que o afiliativo diz, se eu fizer, né, se eu seguir essa faculdade, se eu seguir essa escola, finalmente o grupo vai achar que eu sei do que eu estou falando, finalmente o grupo vai me escutar, finalmente o grupo vai concordar com minhas ideias, eu nunca mais vou estar errado porque eu sou uma autoridade no assunto. E essa é um dos maiores pontos de arrogância de vocês, achando de que vocês vão chegar nesse estado de iluminação onde vocês nunca estão errados, onde vocês agora podem falar e a sua palavra é absoluta. Isso nunca vai existir, isso é um mecanismo de proteção e é extremamente arrogante. Quando a TI de vocês aspira, quando ela se desenvolve e se torna uma TI aspiracional, vocês se tornam humildes, vocês aceitam quando estão errados e é justamente isso que lhes permite crescer essa TI. Vocês realmente começam a verificar os fatos, realmente começam a fazer aquela pesquisinha no Google assim, para descobrir o que é verdade e o que é mentira. Realmente começam a questionar todas as opiniões, todo o senso comum vocês começam a questionar para ver o que é verdade de fato e o que é mentira. E a verdade dói pra caralho. Vocês realmente começam a buscar essa coisa tão difícil de alcançar, tão escondida das pessoas, que é clareza sobre as diferentes questões que regem nosso mundo, né? E é por isso que vocês podem ser bons professores, porque vocês demoram para pensar assim, a TI de vocês é lenta, vocês precisam de tempo para pensar, vocês são um tipo que gosta de tomar seu tempo, né? Mas quando vocês chegam numa conclusão, é uma conclusão que vocês chegam com muita certeza, porque vocês tomaram muito tempo para pensar nessa conclusão. Com isso em mente, seja humilde, escute os outros, estude. Essa é a lição e sua TI vai se tornar bem forte no futuro. Da mesma forma que eu aspiro com as minhas funções. A gente vai falar mais disso quando eu for falar do meu tipo. Esse é o seu ego, né? Seu senso de identidade. E agora o inverso, ou subconsciente do ENFJ, é quando você se torna realmente um professor. Especialmente quando você começa não só a ensinar sobre conceitos abstratos, sobre idealizações do que é certo e errado, e ética, regras de convivência, integração em grupo, e você começa a ensinar as pessoas habilidades práticas. É quando esse NFJ chega e ensina você como se usa uma furadeira. É uma coisa que eu vejo que está muito em falta, pô. O pessoal da minha idade, pessoal mais novo, não sabe trocar uma lâmpada, né? Não sabe cozinhar, não sabe montar um móvel, não sabe um monte de habilidades práticas. E não é que eu estou culpando o pessoal mais novo, estou dizendo, às vezes existe uma escassez até de ensino, de ensino dado assim, ou incentivação. Porque se eu quiser eu posso pagar um curso, aprender tudo isso, mas cadê o incentivo? Cadê os adultos dizendo, aprenda a fazer um arroz, né? Aprenda sei lá, consertar um carro. Essas habilidades práticas. E você, como NFJ, pode começar a ensinar as pessoas essas habilidades importantes para que elas sejam capazes. Lembra que o seu propósito é capacitar as pessoas? Capacite elas ensinando habilidades. Muitos de vocês se envisionam como professores. Por que é que vocês ainda não se tornaram essa figura de professor?
Por que as pessoas não querem te escutar? É justamente porque você não escuta elas. E é claro que para as pessoas te escutarem você tem que estar certo, né? Como é que você vai estar certo se você não pôs o trabalho duro para estar certo? Estar certo é muito prazeroso, mas você fez a sua tarefa de casa? Você realmente fez a sua pesquisa? Você leu livros, por exemplo? Você realmente sentou e pensou passo por passo em cada argumento de uma questão para chegar na resposta? O inverso de uma pessoa é a fonte de humildade dela. Para que ela desenvolva a sua função inferior, ela precisa ser humilde. A sua sombra agora, INFP. Vocês têm FI vilão, que significa que o seu senso de autoestima por padrão é inseguro. NFJs, eles sempre se preocupam se são pessoas boas de verdade, sempre se preocupam se vocês realmente são úteis e se sua existência importa. FI é sobre o senso de alto valor de uma pessoa. E a NFJ sempre estão se perguntando, será que eu sou uma pessoa má? Será que eu estou fazendo certo de verdade? E quando essa função se desenvolve, ela se torna uma aliada. O que é que acontece com a NFJ? Ele começa a dizer assim, em vez de será que eu sou mal ou não, é tipo, eu sei que eu posso ser mal, mas eu sei que eu estou dando o meu melhor para não ser. É aí quando a insegurança ela realmente some, quando ela se torna um aliado. Porque você percebe que essa preocupação em ser mal, ela pode sim te sabotar, mas ela é necessária para te... Isso é a marca de uma pessoa boa. Só uma pessoa boa se preocupa se é mal ou não. Uma pessoa má nem pensa nisso. E é claro que para você desenvolver essa função você tem que ser mais introspectivo, né? Introvertida, e o INFJ pode ter uma reputação de ser muito festeiro e nunca querer ficar sozinho numa sala com a própria cabeça, pensando e introvertendo, né? Desenvolvendo suas coisas mais profundas. A INE crítico de vocês faz com que vocês sejam muito críticos sobre as escolhas dos outros. E é daí onde vem uma das hipocrisias desse tipo. Porque vocês podem criticar muito as escolhas dos outros, mas e as suas escolhas são boas? Muitas vezes você tem um NFJ que as escolhas dele são horríveis, ele não faz ideia do que ele está fazendo ou do que ele quer de fato. E ele vai lá e diz que os outros estão escolhendo um futuro horrível. E pode ser que ele esteja certo, sim, que os outros tenham um futuro horrível. Mas como é que as pessoas vão ter um bom futuro se você não dá exemplo? Lembra que eu disse que vocês são tipo um farol no escuro? Vocês têm que dar exemplo. Vocês têm que ser o exemplo. E se vocês não forem exemplo, as pessoas não vão saber, né? É claro que é muito mais fácil para um NFJ encontrar uma pessoa de alta fibra moral e espelhar essa pessoa para se tornar alguém assim. Inclusive, eu recomendo, você como NFJ, você é afiliativo, você precisa de pessoas ao seu redor. Você precisa se cercar de pessoas boas. Porque, adivinha, você é um espelho de moralidade. Se você está cercado de pessoas ruins, você se torna uma pessoa ruim. Se você está cercado de pessoas boas, você se torna uma pessoa boa. Então, eles têm que prestar muita atenção nisso, em se cercar de pessoas boas, né? Aquela coisa de quem você é a soma das pessoas mais próximas que você anda. E sim, esse NE crítico, quando ela se desenvolve, ela se torna um NE mestre. Significa o quê? Que esse NFJ ele ganha um entendimento muito bom, um entendimento extremamente forte. A função crítica é forte e tem um alto potencial, mas ela é muito senil, ranzinza, é muito rígida e realista nessa rigidez, muito presa no próprio caminho. Ela não deixa fluir, não deixa as coisas acontecerem. E quando esse NE se torna mestre, esse NFJ começa a ganhar uma noção mais avançada de metafísica, de teologia, de espiritualidade. Ganhar uma noção mais avançada de destino e de o futuro, que é a humanidade, que as pessoas estão seguindo, onde que a gente vai parar, sabe? Como um todo. Ele entende que muitas pessoas estão seguindo o caminho ruim e ele começa a encontrar formas ainda mais sofisticadas de impedir que as pessoas vão para um futuro ruim, né? Esse trapaceiro é o que faz o NFJ destruir a si mesmo. Eles não fazem ideia do estado físico do próprio corpo. Eles são muito ruins sendo pessoas consistentes. Eles são extremamente inconsistentes. É o que faz NFJs serem desleais. Eles não se prendem a coisas.
e eles mudam muito rápido. Esse trapaceiro faz com que eles tenham dificuldade cuidando de si mesmos. Pode ser que eles se tornem obesos por comer muito e não perceber, porque eles literalmente não sentem o próprio corpo, não sentem que está cheio. Ou, na verdade, tentem escapar do próprio corpo, né, usando comida. Não é comum isso acontecer. E da mesma forma, eles podem tentar escapar do próprio corpo com outros vícios, né? Eu mencionei sexo. Mas a característica marcante é que eles, por não terem noção dessas coisas de sensação introvertida, eles não fazem ideia, eles não têm senso de dever, não sentem isso. Eles não têm uma memória boa. A memória do NFJ é horrível, horrível, e eles têm que anotar tudo em todo lugar. Vocês precisam se cercar de lembretes, tanto papéis, lembretes no celular e pessoas que te relembram de coisas. Lembretes, né, memórias. Que a memória de vocês é muito ruim e isso também faz com que vocês tenham dificuldade aprendendo com os próprios erros. O NFJ é um tipo que ele pode cometer um erro, esquecer que fez esse erro e fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo, até esse erro ser tão doloroso que ele não esquece. Se realmente for usar esse I, mas é uma função fraca, digamos assim, né? Ela é difícil de desenvolver. Eu falei que crítico se torna mestre, e isso não está errado, mas dá para chamar de sábio também, né? Se torna alguém mais de boa. A função N é crítico, se torna sábio. E aí esse I trapaceiro se torna mestre. Com mestre, eu quero falar total maestria sobre, total poder sobre. Quando o NFJ realmente consegue desenvolver a função trapaceira, ele ganha maestria sobre a sensação introvertida, disciplina, atenção, consistência, lealdade, dever. São todas as coisas que ele aprende quando ele se torna esse mestre. E pode ser que demore a vida inteira para chegar nisso. A sua vida inteira é um caminho para a iluminação. Todos os lados da sua mente, as funções que você vai desenvolvendo são um caminho traçado pela sua própria biologia ou psicologia, chame como você quiser. E que pode demorar um curso de 80 anos para esse NFJ realmente masterizar esse I dele. Você sempre está se desenvolvendo e crescendo. E a linha de chegada é a morte. Eu falo isso porque eu imagino que muitas pessoas tenham dúvidas de como esse desenvolvimento realmente funciona, quanto tempo demora. Tá aí a resposta. As funções mais embaixo, né, na sombra do superego, demoram décadas para realmente desenvolverem completamente. A gente não vai entrar a fundo nisso aqui nessa aula, mas sim, é isso que o NFJ aprende. E por último, sua TE demônio. TE demônio de um NFJ faz com que ele não escute as pessoas, faz com que ele negligencie o pensamento dos outros, faz com que ele assuma que todo mundo está errado e que ele está certo por alguma razão. Significa que os NFJs eles têm um ódio pelo pensamento alheio. Eles odeiam o fato de que outras pessoas podem ser melhores que eles resolvendo problemas, né? Eles têm essa segurança, eles querem ser bons resolvendo problemas. E essa teledemônio pode sabotar outras pessoas de várias formas para manter esse senso de proteção. Se você ferir a função inferior deles, eles podem utilizar essa teledemônio e criar regras que são feitas para ferrar com você. Sabe regras que são feitas para fazer você falhar? Regras feitas para sabotar você. Porque por algum motivo essa regra não se encaixa bem nas suas preferências. É quando esse NFJ ele começa a querer controlar a sua vida através da ajuda. Ele é tão útil, a FE herói dele é tão útil, sempre fazendo favores, sempre se fazendo tão útil, que você se torna dependente dele. Esse é o mal do afiliativo, é a dependência, né? A dependência não é um ideal. Dependência é uma coisa, é um mal necessário, vamos dizer assim. Quando você depende de alguém, gente, tente não depender. Eu sei que é impossível. A raça humana é afiliativa. A raça humana, como espécie mesmo, em relação aos outros animais, é interdependente. Mas você depender dos outros justamente abre os portões para ter demônio. Imagina que esse NFJ ele começa a cozinhar para você. Ele começa a sempre te dar presentinhos. E você começa a se apegar a esses presentinhos.
Aí, em troca, né? Porque eu sou um NFJ, eu faço contratos implícitos, eu espero coisa das pessoas sem falar para elas que eu espero. Aí ele espera de você o quê? Que você fique em silêncio e nunca discorde dele. Aí ele claramente está errado numa questão e você sente que deveria discordar porque ele vai tomar uma decisão ruim nas suas ideias erradas. Aí você discorda dele, ele, opa, vai discordar de mim, então eu vou tirar de você todos os benefícios que eu estava dando. E tecnicamente ele pode. Ele nunca deveu nada a você, mas você se apegou aos benefícios, então. É. Ter demônio é controlar a vida das pessoas através dessa suposta bondade. Ter demônio é criar essas regras que ferram as pessoas, é silenciar as pessoas, é destruir a reputação delas. Ah, você não vai me escutar? É porque tudo que tem inferior quer é ser escutado. Se vocês forem explicar suas necessidades, NFJs, é ser escutado. Vocês querem ser escutados. Vocês querem que pelo menos o pensamento de vocês seja considerado, que vocês tenham algum momento de luz no palco. Isso é justo, vocês deveriam ser escutados. E não é justo chamar vocês de burros, machuca muito. Mas sim, chamar o NFJ de burro pode fazer ele inventar mentiras sobre você, ou pode fazer ele querer expor você para destruir sua reputação. E até demônio faz com que eles frequentemente nem liguem para a própria reputação. Que é um pouco contraditório, eu sei. Eles muitas vezes nem sabem o que os outros pensam deles. TE, né, pensamento extrovertido, é a noção do que os outros pensam de você. A gente está falando aqui do superego STJ através da TE demônio. A TE demônio é o portão para o superego STJ. E é quando o NFJ, que geralmente é um líder espiritual, todo veganinho místico, ele se torna um gerente extremamente rígido, ranzinza e irrealista nos seus padrões. Né? Alguém que cobra padrões que não são realistas e que vai falar mal de você. Agora, antes da gente proceder para falar de pessoas famosas e personagens que são NFJs, vamos só falar um pouquinho do arquétipo em geral, como eu tinha prometido. E sim, essa aula aqui não vai ter perguntas porque não é ao vivo, com pessoas para perguntar ao vivo. As próximas vão ter. Outra coisa que eu esqueci de falar, gente. O servidor do Discord, eu altamente incentivo e encorajo vocês a participarem das discussões em voz. A gente sempre está aberto a conversas, assuntos novos. O que a gente não quer é se tornar uma câmara de eco, a gente quer opiniões novas entrando. E falando em câmara de eco, a TI inferior de um NFJ pode sujeitar ele a ficar nisso. Vocês sabem o que é uma câmara de eco? Já ouviram falar disso? É quando uma pessoa está na sua bolha e ela só ouve as opiniões que ela quer ouvir, ela só ouve o que ela quer ouvir, que concorda, e nunca ouve uma opinião de fora, ao contrário, é algo novo. E a gente quer pessoas novas, a gente quer opiniões novas. Sim, e esse arquétipo, né? Você existe, o arquétipo da você existe para fazer as pessoas se sentirem capazes. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, poxa, eu não sei fazer nada, eu sou um perdedor. Aquelas pessoas que dizem, eu não sou capaz. Aquelas pessoas que se sentem perdidas, que sentem que não tem mais potencial do que simplesmente ser um caixa de mercado. O NFJ existe para chegar na sua vida assim, chutar a porta, pá, não, você é capaz de fazer mais coisas. Né? Não deixem te rebaixarem, né? O NFJ ele pode sim se tornar essa figura que é um coach, vamos chamar assim, é um motivacional. Eu já vi um NFJ se tornar um poeta, muito bonito. Eles existem para aumentar a moral das pessoas. Ou seja, deixar elas motivadas a agir. Eles existem para fazer as pessoas desafiarem seus medos. É bem interessante. Inclusive, é bem parecido com o que eu estou fazendo aqui, com algumas diferenças aqui e ali. Mas o propósito desse canal é tornar o mundo um lugar melhor, só que eu sei que isso é muito genérico, né? E lembra que eu disse que eu dou essas pausas nos meus vídeos, né, para melhorar o conteúdo. Nessas pausas eu também pondero. Para que esse canal? Para que esses vídeos? E vocês estão aqui porque vocês querem descobrir quem vocês são, descobrir como são as pessoas à sua volta, eu presumo. Qual é o propósito da tipologia? Trazer clareza. É fazer vocês
vocês entenderem por que o ser humano faz o que ele faz. Isso aqui é verdadeiramente uma forma revolucionária de você entender a mente das pessoas, que inclusive está se desenvolvendo, que inclusive o meu entendimento não é completo e eu espero poder trazer mais para vocês. NFJs, vocês existem para isso. Existem para capacitar as pessoas. Acho que antes de proceder seria interessante eu falar da minha experiência com vocês. O NFJ é um tipo raro. Eu conheço alguns, mas não sou muito próximo, nunca tive situações tipo de intimidade com NFJs. E eu posso dizer que é um tipo muito legal. O que pessoalmente me incomoda é a necessidade de ser sorridente e afiliativo toda hora e sempre ser concordável. Nunca estar disposto a discordar e gerar tensão numa briga. Eu posso dizer que vocês mesmos se tornam vítimas das mentiras do afiliativo. Essa F-herói pode fazer vocês sofrerem com a falácia da moralidade. O que é a falácia da moralidade? Se uma coisa me faz me sentir bem, né? Se uma coisa é moralmente certa, então ela é verdade. E a falácia da moralidade também fala o seguinte: se uma coisa é moralmente errada, então ela é falsa. Vocês podem quebrar muito a cara com isso, tá, gente? É isso que eu posso dizer sobre minha experiência com vocês. Pessoas famosas que são ENFJs: Neil deGrasse Tyson, o astrofísico, Nelson Mandela, Britney Spears, Dalai Lama, Martin Luther King Jr., Thomas Sowell e Prince Yale, ou Richard Williams. Personagens que são NFJs: a senhora Gyokuyo, de Diário de um Apotecário, Thrall, de World of Warcraft, Husk, de Hazbin Hotel, Lotso, o ursinho fofo do Toy Story, e Catelyn Stark, de Game of Thrones. Para quem estava curioso, tá aí a lista. Eu incentivo vocês a olharem essas pessoas e personagens para ver como eles se comportam. E a aula é essa, gente. Como eu disse, sem perguntas. Se vocês realmente tiverem dúvidas, mandem nos comentários. Eu tento responder a maioria dos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha, gente. Até a próxima.